Boa noite, galera. Monstrinhos e monstrinhas. Vamos começar, né? Veja só. Um pouco diferente do habitual. Vocês, naquele momento, vocês receberam apenas uma visão na horizontal da informação. Quase toda a introdução foi feita daquela forma. Tentei, de verdade, deixar a introdução com todos os detalhes possíveis. Vejo também que aquilo, mesmo sendo feito de forma caseira, mudou muito o jeito de muitos alunos escreverem. E isso é algo para ser comemorado, porque a gente, aos poucos, está construindo o texto perfeito. Mas o texto perfeito não é construído apenas entregando uma introdução bem feita. Existem outros elementos, existem outros parágrafos, e existem outras técnicas, e todas elas, aos poucos, serão discutidas e trabalhadas com todos os detalhes possíveis, entende? Então hoje vai ser no quadro, você vai me ver. O som ainda não está tão perfeito, porque eu estou adquirindo as coisas aos poucos. Depois tem o som, depois tem a iluminação, depois tem uma câmera melhor, mas aos poucos a gente vai entregando uma forma mais agradável de assistir a aula, tá? Mas muito mais importante do que toda a tecnologia aqui envolvida, o mais importante, eu acho que o que você quer resolver, o que eu quero que você resolva, está aqui no quadro. E aí, vou começar com calma, porque hoje é uma aula inaugural de um parágrafo muito importante. E todos os detalhes que ficarão aqui, todos eles serão fundamentais. É claro que quando a gente pensa no desenvolvimento, a primeira informação básica, né, a informação básica é que aquelas duas ideias que você lançou na introdução, aquelas duas ideias serão a semente dos desenvolvimentos. É por isso que vocês, a maioria dos alunos, quando trabalham o desenvolvimento, sempre trabalham o desenvolvimento 1 no segundo parágrafo e o desenvolvimento 2 em meu terceiro parágrafo. Mas, turma, com certeza, essa informação você já sabe. Não é por ela, não é essa informação que para você é relevante. Você está em outro patamar. Não está no patamar que a gente deseja ainda, mas vai estar. Por quê? Ainda não. Porque normalmente, quando o aluno ele vai produzir um texto, um desenvolvimento, olha o que acontece com o desenvolvimento da maioria dos alunos. Ele vem aqui no seu desenvolvimento 1 e ele escolhe um tipo de desenvolvimento. Existem vários tipos de desenvolvimento. Então você vai encontrar entre os tipos de desenvolvimento, você vai encontrar desenvolvimentos concessivos, você vai encontrar desenvolvimentos concessivos. Professor, como é que funciona o desenvolvimento concessivo? A gente vai trabalhar com calma, todos eles, tá? Existem desenvolvimentos além do concessivo. Você vai encontrar desenvolvimentos explicativos, como funciona? Desenvolvimento aditivo, desenvolvimento adversativo, desenvolvimento por causa e consequência, desenvolvimento por causa e consequência. O problema é que esses modelos de desenvolvimento, que podem, deixar bem claro, esses tipos de desenvolvimento, eles podem ser tanto usados para o primeiro desenvolvimento, como pode ser usado também
para o meu segundo desenvolvimento. É possível fazer um desenvolvimento adversativo? Sim. É possível fazer um desenvolvimento aditivo? Sim. Então, esses modelos de desenvolvimento, eles podem ser usados para todo tipo de desenvolvimento. Seja o desenvolvimento 1, 2 e, se você tiver uma terceira ideia, o 3 também. Claro que dentro desses tipos de desenvolvimento, sempre tem um que é muito usado pela maioria dos candidatos que tiram 1000. O mais usado, talvez o mais conhecido do Brasil, a estrelinha, com certeza, é o explicativo. E a gente vai estudar o explicativo em outro momento. Porque a aula de hoje não está aqui para te dizer que esses são os tipos de desenvolvimento que eu quero que você estude. A aula de hoje não tem esse fim. A aula de hoje é para dizer que, além dos tipos de desenvolvimento, você precisa conhecer, além dos tipos de desenvolvimento, você precisa conhecer outros detalhes que podem mudar a história do teu texto. Então você está aí assistindo com o seu telefone, tudo bem, doida para dar um sorriso, pronto. Você que está aí, não pense que o teu desenvolvimento ele começa e termina nos tipos de desenvolvimento. Não, existem outros elementos. E esses outros elementos são fundamentais na construção da tua nota. Aqui eu falei em um primeiro elemento chamado de tipos de desenvolvimento. Mas você vai ter também um elemento 2 chamado fatores ou princípios do desenvolvimento. Quando o corretor vai fazer a análise do teu texto dentro do desenvolvimento, ele não analisa apenas a competência 3. Existe dentro da produção desse tipo de parágrafo elementos que o corretor está esperando que você entregue, que são chamados de princípios do desenvolvimento. São chamados de princípios do desenvolvimento. Princípios do desenvolvimento. E você sabe quais são os princípios do desenvolvimento? Quando eu estou corrigindo uma redação sua, eu não analiso apenas, é importante que você saiba disso, porque tem aluno que acha que o desenvolvimento se limita a apresentar uma contextualização, a apresentar o repertório sociocultural. E o desenvolvimento não é apenas isso. Não é trazendo a Grécia Antiga, não é trazendo o movimento impressionista, não é trazendo um dado estatístico, não é trazendo uma obra literária que vai dar a você, na competência 3, os 200 pontos que você deseja. O corretor espera um pouco mais de você. E esse pouco mais está ligado diretamente, da mesma forma que eu corrijo teu texto. Vamos lá, vamos ser honestos aqui. Da mesma forma que eu corrijo o teu texto, usando todos os elementos que eu puder usar para extrair de você o máximo, eu usarei. O corretor também. É por isso que você, quando escreve uma redação e acha que essa redação, isso no Enem ou no seriado, normalmente a gente tem uma sensibilidade, quando a gente termina o texto, aquela sensibilidade que diz assim: porra, hoje eu consegui fazer a redação. Essa mesma sensibilidade muitas vezes diz o contrário. Você sabe disso. Por hoje não foi meu dia. Agora, quando você está no seu dia e faz aquela redação, quando sai o resultado, não é aquele que você esperou. Por quê? Porque o critério que o corretor utiliza são critérios extremamente rígidos. A gente não pode enganar o aluno. O segredo da correção é não enganar, não é fantasiar, maquiar a nota. Por isso que vocês precisam, na ação da escrita, na ação da produção do texto, você precisa conhecer isto aqui, mas você precisa conhecer isto aqui. E pense, não é só este grupo
de elementos que vai te ajudar na hora da prova, não. Existem outros grupos que a gente vai apresentar daqui a pouco, tá bom? Só um minutinho. Prosseguindo. Então, eu tenho um negócio chamado de princípios do desenvolvimento. Você vai encontrar os princípios de desenvolvimento, como, por exemplo, vamos aqui chamar de A. Existe um princípio que é muito simples e a gente muitas vezes não percebe, porque a gente desconhece. Qual é a sua definição? Você já estudou o princípio da tautologia? Me explique isso. Você acha que um texto tautológico é um texto de qualidade? Você acha que alguém, quando diz assim, seu texto foi tautológico, será que ele está te elogiando? Quando o teu texto é tautológico, é algo para comemorar? Não, não é. Porque a tautologia é muito danosa ao teu texto. O que fazer então para evitar a tautologia? Primeiro, saber o que é. Depois, evitá-la. A partir do momento que a gente sabe o que é, a gente evita. Quanto mais conhecimento tivermos, mais atenção nós damos ao texto. Agora, como dar atenção ao texto? Como se vigiar? Vigília textual de uma coisa que você não conhece. Me explique isso. Vá. Qual é a possibilidade? Zero. Mas tautologia, que é prejudicial ao teu texto, não é o único princípio de desenvolvimento. Você vai encontrar a letra B. Vamos durar. Aqui. Letra B. O princípio do truísmo. O princípio do truísmo. Inclusive, bem parecido com o primeiro princípio, mas é diferente. O princípio C, o princípio da relevância. Aí eu queria dizer aos meus alunos do terceiro ano do Imaculado que o princípio de introdução, o modelo de introdução por relevância, não é a mesma coisa que o princípio da relevância quando se fala no desenvolvimento. Aí é outra linha de raciocínio, tá? E a gente vai saber isso daqui a pouco. Letra D. O princípio da não contradição. O princípio da não contradição. O princípio da progressão textual. Progressão textual. O princípio da continuidade textual. O princípio V. São princípios muito importantes. Vamos colocar aqui em verdinho. Vamos colocar aqui em verdinho para destacar. Tá? O princípio da coesão. O princípio da coesão. E o princípio da coerência. Professor, mas por que o senhor marcou esses princípios em verde para destacar? É porque os princípios que estão em rosa, vamos marcar aqui os princípios que estão em rosa. Os princípios que estão em rosa. Aqui. São princípios que serão avaliados, analisados pela competência 3. Então, a competência 3 vai ficar de olho nesses primeiros princípios. A competência 3 não analisa, não está para analisar os elementos, os princípios do desenvolvimento, coesão e coerência. Porque a coesão e coerência faz parte da construção do texto. E quando você fala em construção do texto, meus amores, a gente fala sobre uma outra competência. Qual é a competência? A competência 4. Ou seja, os princípios do desenvolvimento
Eles podem ser, todos eles. Podem ser objeto de análise da competência 3 e da competência 4. Ok? Professor, a gente vai aprender tudo isso, turma, isso é um curso de redação. Nem você está brincando, nem eu. A gente trabalha com os detalhes. A gente trabalha com produção do texto, correção. E trabalha com todos os detalhes que forem possíveis para ajudar na construção do teu texto. Agora vamos lá, vamos ser sinceros também. Não adianta você escrever tudo isso no caderno e não produzir o texto. Porque a aula é importante, o professor é importante, a tecnologia é importante, o assunto é importante. Mas, cara, onde é que isso deságua? Em que momento, ou talvez o mais importante momento que se materializa a tua nota? É na produção do texto. Não faça como muitos alunos fazem. Às vezes o aluno faz um cursinho até muito caro e não escreve no cursinho. Às vezes por medo de saber da sua nota, saber quem ele é de fato. Aqui é preciso trabalhar com honestidade. E eu tenho que ser honesto com você. Não adianta eu trazer todos os detalhes. Todos os detalhes. Se você não escrever. E aí eu queria agradecer a todo mundo que compreendeu essa lógica. Vocês sabem quem escreveu e quem não escreveu. Tentei fazer a melhor correção do mundo. Rígida. Porque eu sei que vocês querem assim. Então não adianta conhecer tudo sobre isso, e conhecer tudo sobre 3. Conhecer tudo sobre o 3, que são os meus, neste caso, 3. Os meus fatores de textualidade. Professor, é preciso conhecer todos os fatores? Turma, veja só. A gente tem uma prova no final do ano que é importantíssima, uma prova decisiva. E aqui só cabe o raciocínio. Quanto mais eu souber de todos os... Eu não estou aqui para falar em letra de forma, não. Não estou aqui para falar... não pode misturar letra de forma com letra cursiva. Eu não estou aqui para dizer isso, não. O desenvolvimento aqui, ó, tá vendo? Ó, que a margem... Não, cara, não é isso. O aluno precisa entender que o desenvolvimento é algo bem mais importante do que saber se a letra é cursiva ou forma. Se eu misturo letra cursiva na mesma palavra com letra de forma. O tamanho do parágrafo, espaço do parágrafo. Isso não é. Isso é detalhes que a gente diz aqui quando o aluno faz uma pergunta no privado. Agora, construir os tijolinhos da nota 1000, você tem que conhecer o tijolo por dentro. E aí, você tem que saber pelo menos os fatores de textualidade que transformam o teu texto em um texto. O teu texto só é texto porque tem fatores de textualidade. Será que é importante entender por que teu texto é um texto? Será que você não já perdeu pontos preciosos porque achou que estava produzindo um texto e não estava produzindo um texto? Você sabe o que é um texto? E aí, você precisa, para começar, conhecer esses fatores. Por exemplo, você já ouviu falar aqui, ó, número 1, já ouviu falar aqui número 1, na intertextualidade. Intertextualidade. A intertextualidade, menininhos, monstrinhos e monstrinhas, é um assunto muito importante para a prova objetiva de vocês, de linguagem. É um assunto, intertextualidade de linguagem, onde você traz paródia, paráfrase, epígrafe, paródia, paráfrase, epígrafe, já disse essa também. Você traz todo esse universo e transforma em um assunto, pastiche, e transforma em um assunto de linguagem.
mas ele também é um elemento de textualidade. Quando você, vamos aqui pensando no Enem, quando você faz aquela famosa relação entre o teu argumento e uma relação com outro conteúdo, a famosa contextualização. Quando você está contextualizando, você está realizando uma intertextualidade também. Então é um princípio um princípio gerador, um fator gerador da textualidade. Só que esse é o mais simples de todos. Existem fatores um pouco mais cabulosos, como por exemplo a informatividade. Informatividade. O aluno ele pensa, quando pensa na informatividade, ele pensa logo, o desenvolvimento que tem uma informação. Não tem nada a ver. Não é isso. Um desenvolvimento que tem o princípio da textualidade, isso é fácil. Eu sei qual é o princípio da textualidade e informatividade. Eu sei. Qual é, meu filho? Aí ele diz, um texto ele precisa informar o leitor. Ele precisa informar o ouvinte, se o texto for oral. Mas não é isso o princípio da informatividade, meu irmão. Não é. E aí, detalhes importantes. Olha o princípio 3, o princípio da intencionalidade. Princípio da intencionalidade. Professor, isso é fácil. O princípio da intencionalidade é que todo texto tem uma intenção. Turma, não é isso. Faz o seguinte, termina a aula agora, vamos terminar a aula. Pesquisa no Google. Agora pesquisa num PDF. Pesquise um livro importante, não precisa em qualquer lugar, em qualquer site de vestibular, não. Pesquise e estude os princípios de textualidade, os fatores, estude. Quando você terminar, você vai dizer, meu Deus, e tem isso. Essa foi a minha impressão quando eu estudei pela primeira vez. Vamos lá? Intencionalidade. Princípio 4. O princípio da situacionalidade. Vou colocar aceitabilidade. Aceitabilidade. E quinto e último princípio, chamado princípio da situacionalidade. Princípio da situacionalidade. Okay. Então eu tenho aqui, para você produzir o seu texto, o seu desenvolvimento 1 e o seu desenvolvimento 2 perfeito. Você tem que aprender os princípios de textualidade, ou você precisa conhecer sobre os princípios do desenvolvimento, você precisa conhecer tudo sobre os tipos e as técnicas, porque aqui dentro, o pessoal que já foi meu aluno sabe, o que é que acontece aqui nesse raio, hein? O que é que acontece aqui? Esses desenvolvimentos aqui, todos eles são produzidos com tranquilidade, porque nós aprenderemos técnicas. E essas técnicas vão me dar as funções de cada funções de cada período. Como é que nós trabalhamos, hein, turma? Como é que nós trabalhamos? A gente trabalha entendendo a função de cada período. Foi assim nos 3 períodos de introdução e vai ser assim nos 4 períodos de desenvolvimento. Porque o desenvolvimento, esse desenvolvimento aqui, ele vai, em média, vai ser cobrado de você, em média, para o D1, relativamente à presença de 4. 4 o quê? Períodos. E aí, por uma questão de paralelismo, se você fez 4 períodos no primeiro desenvolvimento, você vai precisar entregar no seu D2,
também 4 períodos. Tá? Então vamos fazer o seguinte. Outra, não adianta entender tudo isso se você não escrever. A sua produção de texto é fundamental. E isso só passa a ser importante quando você, na produção do seu texto, você lembrar o conceito, a definição. É lembrando, é estudando, que a gente evita. Evita erros. É verdade, meus amores? Vamos estudar? Ser cancelado? Não, eu acho. Vamos estudar, tá? Espero que essa aula tenha sido muito clara, né? Eu vou dar prosseguimento. A minha missão é ser claro. Tem muitas aulas que eu dou que nem eu entendo o que eu disse. Aí eu preciso dar um passo atrás e começar de novo. Clareza na explicação. Porque tudo isso é muito abstrato até o dia que você escrever. E eu só vou perceber que você entendeu. Não é você ligando para mim dizendo, César, eu sei o que é informatividade. César, eu sei o que é a relevância. Não. É quando você escreve que eu percebo. Olha, deixa eu contar um segredo. Eu nem fui rígido ainda com vocês. A minha correção do desenvolvimento, ela nem foi tão rígida ainda. Porque como é que eu ia cobrar um princípio de vocês se eu não ensinei? Agora tem um probleminha. Eu vou começar a ensinar. E aí a rigidez é natural. Qual é o aluno que quer uma nota fictícia? Se você é um aluno real. Não é não? Concorda comigo? Vamos estudar. Olha que coisa interessante. Eu estou aqui falando há algum tempo e eu nem falei de uma coisa muito importante. Por quê? Não adianta começar o desenvolvimento 1 e 2 e não entender o que vai ser analisado pela competência 3. A competência 3, pronto, eu quero que você dê um print aí bonitinho. Printou, deu um print. Printou, pronto. Eu vou precisar apagar. E eu vou precisar começar a explicar todos esses detalhes. Mas dou. Quando é que eu vou começar a explicar isso? Só quando vocês souberem isso. Tá? Então eu vou apagar aqui, ó. Paninho. Tchau, tchau. Coisa fofa, coisa linda. Coisa linda. Coisa mais linda que um quadro colorido e com informação não. Não tem coisa melhor que isso não. Redação, meu irmão. Redação é arte. Redação é arte. A gente está fazendo arte, monstros. Vamos fazer arte. E depois que a gente estudar tudo isso, aí sim, confiança geral para a gente ir para cima do Enem. Sem medo nenhum. Sem medo de nenhum. E o bom, depois de todas essas aulas de desenvolvimento, se você ainda tiver alguma dúvida, aí quem sabe eu não forneço para vocês um desenvolvimento universal. Será que esse ano eu vou trazer um desenvolvimento universal para vocês? 5 minutos? Já imaginou? Vamos ver, né? Vamos ver o que acontece. Vamos esperar um pouquinho. Muito importante, já que eu estou falando de desenvolvimento, é muito importante você, o aluno, normalmente ele não está, ele não é muito ligado em cartilha do Enem. Por favor, dê uma olhada na cartilha, tá bom? Porque a competência 3, ela é um norte para vocês e para o corretor. A gente tem exatamente, precisamente, o que vai ser analisado pelo corretor segundo a competência 3, dentro do desenvolvimento. Competência 3, meus alunos, exige de vocês 4 pontos
que vocês precisam estar atentos se vão entregar ou não, tá? O primeiro elemento da competência 3 está lá escrito. Vamos puxar para cá. O INEP, diz que é preciso o aluno selecionar. Selecionar o que, meu irmão? INEP, selecionar o que? Explico daqui a pouco. O segundo verbo, está lá escrito, diz que o aluno precisa relacionar. Relacionar o que, meus amores? O terceiro diz que o aluno precisa organizar. Organizar. E o último diz que o aluno precisa interpretar. Precisa interpretar. Selecionar. S. R. O. I. Pronto, vai. Isso mesmo. Sorry. Menemono. Tá? Isso a gente vai estudar com calma. Mas hoje quero explicar a vocês um pouquinho sobre os fatores de desenvolvimento, os princípios de desenvolvimento. E para isso, eu preciso começar com informação básica. Vamos aqui, vamos explicar a minha tautologia. Isso eu explico em outro momento, tá? Selecionar significa selecionar alguma informação que esteja conectada com o seu argumento. Exemplo, você levantou uma tese, uma hipótese, uma ideia das vantagens da cloroquina no tratamento do Covid-19. Que aí você está levantando essa tese, essa ideia. E aí, de repente, você relaciona, né, a morte de alguém ao uso ou a cura deste medicamento. Você está selecionando informação sua dentro do seu universo para relacionar com aquele argumento. Seleciona com aquele argumento, tá? A relação talvez seja de todos eles a habilidade mais importante da competência 3. Porque aqui eu vejo que o repertório sociocultural ele é atingido na sua plenitude quando você relaciona. Quando você relaciona, você argumenta com um livro, com um filme, com uma alusão, com uma comparação, aí você relaciona. A organização do texto eu vejo como uma organização de ideias. Porque eu entendo o desenvolvimento como uma semente que vai desabrochando até virar uma árvore. Então existe um processo. Sabe aquela organização mental do seu raciocínio? Que você vai e diz A, e depois diz B, e depois você percebe que existe uma organização na sua persuasão, no teu desenvolvimento. Essa organização é exigida. Ele vai analisar isso. Tá? E aí, se fosse o INEP, eu tiraria esse último elemento aqui, interpretar. Eu tiraria. Porque ele fala interpretar dados, informações, né? E aí, normalmente, o aluno, turma, e não veja isso como problema, todo mundo faz isso. Os textos de apoio, normalmente, são usados pelos alunos parafraseando os textos de apoio para produzir o desenvolvimento. Isso é normal. Tá? E eu acho que essa permissão vem daqui, ó. Começa a interpretar dados, informações. Quais são os dados e informações que você vai interpretar? Os números que estão nos textos de apoio, a lei. Entende? Então, ajuda muito. Por favor, também entenda que eu não posso trazer a informação do texto de apoio na íntegra.
tá? É apenas uma paráfrase. A gente vai estudar isso com calma, porque agora eu queria apresentar para vocês esse princípio. Mas para isso, eu preciso escrever pelo menos 2 períodos aqui. Eu preciso escrever pelo menos 2 períodos aqui. Imagine, vamos aqui, imagine que você está aí no seu D1, ou D2, não importa. Você está aí no seu D1, D2. E isso acontece muito, acontece demais. Assim, quando a gente vem aqui no desenvolvimento, no primeiro período, isso aqui é o meu P1, vamos falar cores, né? Aqui é o meu P1, e aqui é o meu P2. Aqui, nesse primeiro momento, você tem que apresentar uma síntese da ideia, uma síntese do D1, da ideia 1, da ideia 1, tá? Síntese. Aqui no D2, eu preciso ampliar essa síntese. Eu preciso ampliar a síntese. Mas veja o que é a tautologia. A tautologia que está aqui, ela é tido como uma redundância. Tá? Um outro ponto importante sobre a tautologia é que ela acontece na transição de um período para outro. Ela acontece sempre no momento de transição de um período para outro. E aí pode ser o P3 e o P4, tá? Na transição. Mas o que é que significa essa redução? Significa dizer que você, aqui no seu primeiro período, você faz uma síntese, você faz uma afirmação, mas quando você chega no seu P2, no seu período 2, você, ao invés de trazer uma informação nova, você repete a informação do primeiro período, dizendo quase que a mesma coisa. Quando você faz isso, seu texto não progride. Seu texto fica redundante. É quase que um pleonasmo. Entende? Então, imaginemos uma cena, vou tentar construir um texto aqui para vocês e eu dizer assim: vale a pena de início ressaltar que o Brasil, preste atenção, viu? Que o Brasil é um dos países que mais violenta sua natureza a cada ano. Ponto. Isso porque esse país violento com sua natureza, precisa sofrer uma punição. Se você perceber, volta a fita, lê. Se você perceber, o que eu disse no P2 é quase a mesma coisa do que eu disse no P1. Eu tenho o segundo período, mas o segundo período ele não tem peso. Por quê? A ideia que foi construída no primeiro período, ela é semelhante à ideia que foi produzida no segundo período. Então, o que é a tautologia? É quando você não tem o que dizer e fica enrolando. Enrola, achando que o corretor não vai perceber. É por isso que no início da aula eu disse que a tautologia ela precisa ser